Bom, então, boa noite, né, a todos, dando continuidade aqui à nossa disciplina de nutrição aplicada à enfermagem. Nós já tivemos, né, todo aquele conteúdo introdutório. Tivemos a apresentação dos seminários, né, que vocês fizeram. Quem ainda não enviou o trabalho escrito, por favor, me envie, né? E a gente vai dar continuidade à disciplina, tá? E como eu falei para vocês, na segunda, nós vamos aproveitar as segundas, né? Que a gente concluiu a disciplina de processo, saúde e doença, para estarmos tentando avançar, né? Na disciplina de nutrição, senão vai virar o ano e a gente não conclui a carga horária, tá bom? Oi, Paulo, você quer falar alguma coisa? Boa noite, professora. Boa noite. De nutrição também precisa de trabalho Deixa eu só escrito? tentar aqui ver por que eu não estou te ouvindo direito. Deixa eu só mudar aqui a configuração do retorno do áudio. Fale aí para ver. Você está conseguindo me ouvir agora? Não. Agora? Boa noite. Também não. Tá, pode falar. Pronto, você está ouvindo? Tô, se você puder falar só um pouquinho mais alto. Eu só queria saber se de nutrição também tem que enviar trabalho escrito do seminário. Isso, tem sim, tá? Tá bom, então. É porque eu tinha lhe perguntado uma vez, você disse que não precisava, era só de processo de saúde e doença. Aí por isso que minha equipe nem tinha feito nada ainda, mas eu vou conversar com eles e aí a gente manda até o final de semana, tá bom? Eu já enviei, Paulo, que era da minha Desculpa, equipe, então, é né? porque Aí tu acaba sendo enviou, Karina? Enviei já pelo e-mail da professora. Então pronto. muitas perguntas e muitas disciplinas, eu devo ter me confundido, tá bom? Tá certo. Professora, a senhora quer o relatório ou é o trabalho Tá, que então, Professor, eu não sei porque eu não estou conseguindo ouvir vocês direito. Eu já olhei aqui todos os dispositivos. Tá tudo no máximo. Tem aí, Lore, para ver? está ouvindo agora? Pronto, fale agora. Está me ouvindo agora? Sim. Eu ia perguntar se a senhora quer um resumo ou um relatório do trabalho, porque eu acho que eu também que eu não mandei, não. Eu fiz só o Não, slide. acho que só uma é que me mandou. Pois Tá? pronto, a gente vai enviar também, viu? Pronto, tá bom. Fico no aguardo. Então, a gente hoje vai, né, adentrar nesse conteúdo de dietas hospitalares. É um conteúdo mais extenso, né, porque é isso que a gente vai ver, né, lá no nosso dia a dia, a nível hospitalar. A gente vai ver na prescrição médica. O primeiro item da prescrição médica é o tipo de dieta, né? Então lá vai estar descrito dieta zero, vai estar descrito dieta hipossódica, vai estar, boa noite, vai estar descrito dieta pastosa, dieta líquida, tá? Então, baseado nisso, a gente precisa, né, aprofundar aqui os nossos conhecimentos sobre os tipos de dietas hospitalares, tá?
E aí, né, Hipócrates, lá em 560, mais ou menos, antes de Cristo, né? Então, é um pensamento aí bem antigo, né? Mas ele já abordava exatamente a questão, né, da separação entre remédio, né, e alimento. Então, assim, ele tem essa frase, né, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. O que é que ele quer dizer com isso, né? Ele quer trazer para a gente que muito do que nós somos, né, muito das patologias que nós temos, muito boa noite, muito do que a gente apresenta está relacionado àquilo que a gente se alimenta, né? E aí daí, né, o termo dieta, né, e daí o termo dietoterapia, né? A dietoterapia, tá? É um sinônimo, né, para o termo dietas hospitalares, certo? E a dietoterapia, ela é exatamente o tratamento dos indivíduos, né, portadores de determinada patologia, através de alimentação adequada, considerando-se não só a doença, mas também todas as condições em que se encontra o indivíduo, né? Então, por isso que é necessária uma prescrição, né, dessa dieta, para exatamente que ela seja direcionada para o tipo de patologia, o tipo de comorbidade que o indivíduo ele se encontra. Professor, e o que tem a ver, né, a prescrição da dietoterapia com a enfermagem, tá? Nós somos aí os mais próximos, né, dos pacientes. Então, o que a gente tem? A dieta, a prescrição da dieta, né, ela passa em primeira mão, na verdade, a prescrição, né, ela passa em primeira mão quando tem farmácia clínica, né, no hospital, passa pela mão do farmacêutico clínico, né, para já buscar algumas incongruências, algumas interações, medicação, interação, medicação, alimento. O que é isso, professor? O que é essa interação? Temos interações tanto positivas como negativas, né? Por exemplo, acho que vocês já devem ter ouvido falar que a pessoa tomando um remédio, um antibiótico, por exemplo, não pode beber porque a bebida corta o efeito do remédio, né? Na verdade, não é que corte o efeito do remédio, não existe esse cenário, né? Mas o que ocorre de verdade são interações, né, que vão fazer com que a droga, né, com que o medicamento, ele não vá surtir o efeito desejado. Outras medicações, elas podem potencializar algumas situações, como, por exemplo, um paciente que ele já está com algum distúrbio de coagulação, algum sangramento, né? Então, ele tomando alguns anti-inflamatórios não esteroides, né? Ele pode intensificar esse sangramento, né? Bem como as interações, né? Medicamento-alimento, tá? Exemplos, né? O AS, né? A aspirina, que é usada nos pacientes que têm
cardiopatia isquêmica, ou que já tiveram AVC, ou que tem uma probabilidade, né, de virem ter AVC, esses pacientes eles são tratados com o uso diário de AS, né, 200 miligramas de AS. Esse AS, gente, ele tem que ser tomado na hora do almoço, tá? Exatamente com o objetivo de haver uma interação entre o alimento e o AS e ocorrer, né, essa digestão mais facilitada e a absorção, né, do que se quer do medicamento, tá bom? Então, oi. É exatamente esse o objetivo, né? Não sei se vocês ouviram, o Jordão está perguntando se é verdade que o AS afina o sangue, né? Na verdade, de novo, não é esse o termo, né? Grosseiramente falando, ele acaba sendo esse afinar o sangue. Mas o que ele faz? Ele é um antiagregante plaquetário, né? O AS. E aí, ele faz com que as plaquetas não se agreguem. Existem duas formas de contenção do sangue, né? O tempo todo, nós estamos sendo expostos, né, a microlesões vasculares, e essas microlesões vasculares, elas precisam ser cuidadas, né? E aí o nosso corpo, fisiologicamente, ele atua de duas maneiras para fazer com que haja, né, essa coagulação e haja o cessamento desse sangue, desse sangramento. Que é a aglomeração de plaquetas, né? Elas se aglomeram ali naquela região onde está lesionado, e isso faz com que haja, né, a interrupção do sangramento. E a outra forma é o sangue, né? Ele forma, né? Há um aumento tão exagerado de plaquetas, de produção de plaquetas em determinado local, que ele gera, né, um trombo, né? Que ele trombosa o sangue em determinado ponto, tá? E aí, gente, é esse o mecanismo que ocorre, por exemplo, na situação do infarto, né? É a formação desse trombo. E aí o AS, ele vai fazer essa antiagregação plaquetária, tá? Então ela vai, de certa forma, fazer com que esse sangue ele crie menos agregação de plaquetas, e aí, por isso, por exemplo, você tem um corte, se você já toma AS com frequência, você vai sangrar mais do que uma pessoa que não toma, né? Não é porque o sangue fique mais ou menos fino, é porque o processo de cessação desse sangramento, ele não vai ocorrer por conta do efeito do AS, tá? Oi, Lore, você quer falar alguma coisa ou você tocou aí sem querer? Eu ia perguntar justamente isso, professor. Porque o meu pai, o médico, passou para ele ficar tomando também um tipo de AS, né? Uhum. Para ajudar a não formar trombos, por conta da condição de saúde dele. E a minha avó também, ela tem 86 anos, o médico também passou o mesmo AS para ela tomar. Aí eu ia perguntar justamente aí o que o Jordão perguntou, não é que ele afina o sangue, né? Mas ele não deixa que as plaquetas se agreguem com mais facilidade. Isso. E outra coisa que eu queria lhe perguntar era sobre a questão do horário do almoço. Por que é tomado no horário do almoço e não junto com outra refeição? Pronto. Ele é ingerido, né? Nós somos seres circadianos, né? Nós temos aí deveríamos ter, né? E antigamente nós tínhamos
a nossa vida ela girava em torno do Sol, né? Então, os horários, né? Eles podem não parecer, às vezes a gente diz assim, não come banana de noite, que faz mal. Aí a gente diz assim, mas o estômago não tem relógio, né? Mas assim, o estômago tem sim, né? O nosso corpo, ele tem um relógio, ele até, às vezes, precisa se adapta a outras rotinas, mas a gente tem sim, né? Uma espécie de relógio interno, né? E aí, o porquê que o AS é no meio-dia, né? Exatamente porque ele é no meio do dia, tá? O que acontece no meio do dia, né? É um momento onde o nosso metabolismo ele está altamente elevado, né? E aí, quando você faz a ingesta, né, alimentar, o que acontece? O nosso corpo ele vai drenar a energia toda para fazer a digestão daquele alimento, daquele almoço. E aí, por isso que a gente fica com aquele soninho, né? Depois do almoço, com aquela moleza, né? E aí, o AS, ele é misturado, né? Ou seja, ele é tomado junto com esse almoço, ou um pouquinho antes do almoço, ou um pouquinho depois do almoço, ou no meio do almoço, enfim. Exatamente para quê? Por dois motivos, né? Um é essa questão, né, da facilidade que se vai ter na absorção desse medicamento, tá? E essa absorção desse medicamento, ela também vai ajudar no segundo fator, que é a questão do AS, ele é um ácido, né? O nome do AS AAS é ácido acetil salicílico, né? Então ele é um ácido e esse ácido ele não é bom, não é benéfico para o estômago. Então, se eu tomar, por exemplo, de manhã, eu não devo, exatamente porque vai haver, né, além de eu ter uma absorção menor do que eu teria no horário do almoço, eu vou ter muito prejuízo, né, para o estômago. Da mesma forma, se eu tomar à noite, do mesmo jeito. Eu vou tomar usualmente, vou dormir, né? Então, ele vai ficar lá por um bom tempo, né, dentro do estômago. E é isso que a gente não quer. A gente quer que ele seja bem absorvido, mas a gente não quer que ele passe muito tempo dentro do estômago, né? Pelo menos, e principalmente não sozinho, né? Não ele sozinho com a água. Então, a gente quer que se ele fica lá algum tempo a mais, mas é junto com todo aquele bolo alimentar, o que vai fazer com que ele não prejudique tanto o estômago. Hoje a gente já tem, né, AS, né, ácidos acetilsalicílicos, que tem proteção gástrica, né? Você tem aí buferin cardio, você tem aspirina prevente, né? Todas elas têm uma proteção para o estômago, entretanto, elas são em dose baixa. Quem toma o AS, né, vai tomar esse do horário do almoço, vai tomar de 100 a 200 miligramas, né? Ou seja, 1 ou 2 AS, daquele ASzinho infantil. Já essas outras medicações que eu falei, elas têm só 81 miligramas. Então, você tem aí, por exemplo, se você tomar as 200 miligramas, você vai ter quase 1/3 só, né, das miligramas da droga, tá? Então, acaba que ele beneficia o estômago, mas ele não é uma dosagem, não é a dosagem que a gente quer, né? Oi, Lore. Professora, o que o meu pai toma é o Somalgin Cardio de 100 miligramas. E a neurologista passou, que ela disse que era mais para prevenir, né, os trombos do que realmente para, digamos assim, ser uma medicação efetiva, é mais mesmo para proteger, porque como ele tem baixa mobilidade, né, ele passa muito tempo sentado, aí isso favorece muito. Exatamente. Eles tomam em torno de 100 a 200, né? Os pacientes que já são sequelados de AVC ou os pacientes pós-infarto,
esses a gente sempre vê o uso de 200 miligramas, né? 200 miligramas na hora do almoço, tá? Então, gente, voltando, né, um pouquinho aqui para essa questão da dietoterapia, né? Depois que passa pelas mãos do farmacêutico clínico, né, depois que ele vai ver essas interações, o que vai para a mão de quem? Vai para a mão da enfermagem, né? Vai para a mão especificamente do enfermeiro para fazer o aprazamento, né, dessa dieta. E aí, gente, a gente é que vai fazer o aprazamento, inclusive, da dieta, do tipo de dieta, né? Vai fazer o aprazamento de toda a prescrição, mas vamos também fazer o aprazamento da dieta. Então, assim, o paciente foi alimentado, né? A dieta estava 0 e o paciente foi alimentado. De quem é a culpa? Da nutrição. Não, a culpa é nossa, né? A culpa é nossa porque nós aqui estamos de posse da prescrição. Se na prescrição está a dieta 0, a gente tem que arrumar todos os meios possíveis de sinalizar para o serviço de nutrição que esse paciente está em dieta 0. E aí a gente usa plaquinhas de identificação, a gente usa carimbos no prontuário, né? A gente se utiliza de várias ferramentas, né, para deixar muito claro que o paciente ele precisa ficar de dieta. Isso, o Somalgin ele é tamponado. O Somalgin ele é nessa perspectiva da proteção, né, gástrica. O que é o tamponamento, né? Ele já vem menos ácido do que o usual, né, digamos assim. Tá? Ele já vem aí uma tentativa de se tornar um meio básico, né? Para exatamente melhorar aí essa interação com o estômago, tá? Então, assim, por isso que nós temos um papel tão importante, né, na questão das dietas hospitalares, na questão da dietoterapia, né? É nossa responsabilidade o aprazamento, o horário que essa dieta vai ser feita. É nossa responsabilidade a garantia de que, se o paciente está em dieta 0, ele não vai receber dieta. Se o paciente está com dieta líquida, branda, né, o serviço de nutrição ele precisa ser comunicado de qual é o tipo de dieta que ele vai trazer para o paciente, tá? Muito bem. Ok? E com isso, né, as principais finalidades, né, de quando a gente tem uma prescrição de uma dieta, né, de uma dietoterapia, a primeira vai ser, obviamente, recuperar e ou manter o estado nutricional, né? Lembrem-se sempre que um paciente, né, com comorbidades, um paciente que vai ficar ali internado, que vai ficar na dependência, né, da gente, e o ambiente hospitalar, ele deixa essa dependência, se faz necessário a manutenção desse estado nutricional, né? E aí, relembrando lá os conceitos que a gente já estudou, né, de nutrição e de alimentação, tá? A gente tem que ficar muito atento exatamente para isso. Às vezes, algumas instituições, por exemplo, alguns hospitais, eles permitem que as famílias tragam refeições, né, para os pacientes. E aí essas refeições, elas podem até satisfazer a vontade do paciente, né, do que ele quer comer, das suas preferências alimentares, mas, por vezes, pode ser que ele não contribua com a nutrição do paciente, né? Por exemplo, tem uma criança internada, vem a dieta do hospital, a criança não quer nada daquilo, né? Mas aí o pai ou a mãe, ou enfim, o responsável vai, compra biscoito recheado, compra refrigerante, compra salgadinho, né? E aí isso a criança, ela aceita, né? Ela come, ela se alimenta, tá? Mas isso não quer dizer que ela vai estar aí
adequadamente, né, nutrida. Então, a prescrição da dieta é exatamente com esse objetivo. Ela também, né, vai ser parte principal do tratamento, tá? Por exemplo, pacientes que têm anorexia, né, anorexia nervosa, pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, tá? Esses tipos de paciente, a dieta ela vai ser fundamental. O paciente tem insuficiência renal crônica, a dieta ela vai ser fundamental, tá, gente? Por quê? Porque são pacientes que precisam de um controle de peso muito rigoroso, tá? Por conta da retenção líquida, então eles não podem comer alimentos que retenham líquido, né? Eles precisam se alimentar mais de frutas, né? De verduras, de proteína, porque são pacientes usualmente demasiados, mais emagrecidos, tá? Tem o corpo todo emagrecido, mas tem a aparência de serem, né, gordos por conta do edema, tá? Então, acaba a nutrição sendo essa parte aí muito importante para esse tratamento, né? Eu lembro... Não, a barriga d'água, ela é uma doença infecto-contagiosa, né? Que os pacientes, antigamente, né, quando se tinha o acesso direto de ingesta de água direto dos mananciais, né? Vinha com a contaminação de um micro-organismo trazido pelo caramujo, tá? E aí ele que é já me lembro do nome do parasita. E aí ele fica, né, com aquele edema, né, com aquela retenção de líquido na barriga, né? O paciente. Isso. O paciente com insuficiência cardíaca, o paciente com insuficiência renal, na grande maioria eles são, né? Mas o edema não é nem tanto na barriga, é mais a nível de membros inferiores, a nível de face, a nível de região pélvica, tá? Para ter edema abdominal é um estágio já muito avançado, tá? E aí sim, vai precisar fazer, em algumas situações, precisa fazer alguns procedimentos, né? Como paracentese, que é uma punção que a gente faz na barriga, para exatamente coletar esse excesso de líquido, né? Vocês devem ter visto lá, quando vocês estavam estudando fisiologia, que a gente tem 3 tipos de líquidos, né? Dentro do nosso organismo, né? A gente tem o líquido intravenoso, né? A gente tem o líquido intersticial e a gente tem o líquido intercelular, né? Então, a gente tem aí essa variedade desses líquidos. Qual é o líquido que ele ocasiona o edema? A gente tem que ter os 3, né? Mas em proporções adequadas, equilibradas. E aí, qual é o líquido que a gente vê nos edemas? É exatamente o excesso de líquido intersticial. Ele está fora da veia, ele está fora das células e ele está entre os tecidos, tá? Então, por isso que você vê no abdômen, você vê nos membros inferiores, tá? E a ICC, como a insuficiência renal, elas... o paciente renal, ele não, né, praticamente ele não vê água. Então, até mesmo os alimentos que contenham água, muita água, como, por exemplo, melancia, né? É uma fruta que ele precisa comer de forma controlada, né? A pera, por exemplo, a gente nem tem essa noção, mas a pera é uma fruta com muito líquido, muita água, né? Eu ia contando exatamente isso. Eu lembro de um paciente que a gente tinha lá no hospital, seu Raimundo, que ele só queria comer pera, né? Ele chegava lá no hospital
E aí só queria comer pera. De almoço, janta, merenda, tudo. Ele só queria comer pera. E aí a gente explicava, orientava que ele precisava, né, seguir a dieta do hospital, porque estava muito desproteinizado, ele chegava muito caquético, muito caquético. Então, ele não tinha nada de músculo, praticamente, né, exatamente pela falta de proteína. Outra finalidade, né, dessa dietoterapia é a conjugada com os medicamentos, como no caso também do paciente renal, né? O paciente renal, além daquele processo, né, que ele passa de filtração de todo o líquido, né, que ele tem no corpo, na máquina de hemodiálise, ele também precisa tomar uma quantidade de medicamentos bem considerável, né, para manter aí o funcionamento adequado. Oi, Lori, você quer falar alguma coisa? Ou ainda é daquela vez que você levantou a mão? Não, professor, eu ia só lhe perguntar com relação aí aos pacientes renais, né? Quando eles estão naquela fase de que eles não podem consumir nenhum tipo de líquido, que fica só umedecendo o lábio, né, com algodão. Essa fase é a fase onde os rins não estão funcionando, professora? O que é a insuficiência renal? A insuficiência renal é a paralisação dos rins, né? Os nossos rins, eles funcionam 100% e eles são independentes, né? O rim direito, ele é independente do rim esquerdo, tá? Então, por exemplo, a gente consegue viver só com um rim, né? Conseguimos. Por isso que às vezes a gente brinca, né? Que vai comprar alguma coisa, deixou um rim lá. Há nos países mais pobres muito essa venda, né? Como não é uma venda legal, se chama de tráfico, né, de órgãos. Então, e um dos órgãos aí traficados são os rins, porque você pode vender, né, um rim e você vai continuar vivendo. E aí, o que é a insuficiência renal? A insuficiência renal é quando eu tenho um funcionamento renal abaixo de 25% da capacidade. Então, ou seja, meu rim ele só está funcionando 25%. Então, de 25% para 100 tem 75%, né? Então, ele não está funcionando praticamente, é um percentual muito pequeno. E esse percentual muito pequeno, ele acaba trazendo outras complicações, tá? Que afetam de forma sistêmica o paciente. Até porque o processo que é feito nos rins, ele é de grande importância, né? Por conta de toda a filtração, por conta de toda a eliminação de líquidos. E aí, existem casos mais graves, né? Usualmente na insuficiência renal aguda, né? Onde o corpo ainda não se adaptou, o corpo ainda está se adaptando a essa insuficiência dos rins. Às vezes o paciente passa de dias sem poder beber água de jeito nenhum, né? Fica só para não ficar totalmente ressecado, faz umidificando, né, o lábio com algodão, mas ele não pode fazer a ingesta de líquido, porque ele já está muito encharcado, já tem que tentar tirar esse excesso de líquido. E aí, esse excesso de líquido no paciente com insuficiência renal, ele não sai normalmente na urina, ele não sai por vias normais, né? Ele vai precisar fazer a diálise para poder conseguir ter essa perda de líquido, né? A gente tem sempre, tudo na vida, eu acho que eu já falei essa frase, tudo na vida é equilíbrio. Tudo na nossa vida é equilíbrio, tá? Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre o que eu consumo e o que eu gasto, né? Entre o que eu bebo e o que eu urino, entre o que eu me exercito e o que eu descanso, entre o que eu ganho e o que eu gasto, tá? Então, tudo é equilíbrio. Nessas situações, né, que a Lori comentou, são situações onde o paciente está anúrico, né? Professor, o que é anúrico? Paciente que está sem urinar totalmente, tá? O paciente renal, gente, nem suar ele sua muitas vezes, tá? Porque ele não consegue, né, eliminar o excesso de líquido que ele tem no corpo.
Não consegue. Aí ele sente a necessidade de consumir muita água. E aí, a vontade, a sede, ele vai ter, né? A sede, sobretudo se ele tiver... Se a gente passar o dia no ar-condicionado, por exemplo, a gente não tem tanta sede. A gente fica ali e acaba esquecendo. Mas se a gente... Pelo menos eu sou assim. Quando eu passo o dia em casa, né? Que eu não fico direto no ar-condicionado, eu fico direto bebendo, com muita sede. Né? Exatamente. O corpo ele vai continuar com essa vontade de beber água. E no paciente com insuficiência renal, é exatamente isso. Ele não consegue eliminar nada, né? Não consegue eliminar. E se ele continuar colocando para dentro, ele vai encharcar cada vez mais. E aí, encharca a um ponto de elevar demais a pressão, né? A ponto de fazer AVC, a ponto de ter um infarto, né? A ponto de desenvolver o que a gente chama de edema agudo de pulmão, né? Que é a presença de muito líquido nos pulmões, fica com a sensação de estar afogado, né? E na verdade está. A gente não está com o rosto afogado, né? Mas os pulmões, que é o local da troca gasosa, do local onde o oxigênio deveria entrar, está afogado, tá imerso, né, numa grande quantidade de líquido, tá? A Lore está aqui dizendo, meninas, que vocês não estão vendo no chat, que ela bebe muita água por dia, né? E isso é o correto. Nós precisamos beber no mínimo 2 litros de água por dia, tá? Isso melhora todo, né? Melhora o metabolismo, a gente urina mais, então a gente vai reter menos líquido, principalmente nós mulheres, né? Que temos uma facilidade maior de retenção de líquido. Então, melhora tudo. Até a nossa pele, né, Lore, fica mais bonita. A gente fica com cara de 20, né? Fica com 30 com cara de 20. Com 50 com cara de 15, professor. E aí, a gente tem que beber muito mesmo, né? Mas muitos de nós não têm esse hábito de beber muita água, né? E aí a gente tem lá na frente comprometimentos renais, né? Que são aí difíceis, né? De você manter. E aí, assim, essa conjugação, por exemplo, de dieta com medicamento, o paciente renal também ele tem tem a necessidade de fazer reposição de eletrólitos, né? Ele tem que tomar comprimido de potássio, ele tem que tomar cálcio, ele tem eletrólitos e minerais, né? Então, ele tem que tomar uma série de medicamentos, tá? Bem como a indução da dieta, né? Todo serviço de hemodiálise, ele tem um nutricionista para fazer o acompanhamento dos pacientes. Enfim. E por último, né, que o nosso tempo já acabou, a questão da educação nutricional para a alta hospitalar, né? Sobretudo quando há a necessidade de uma mudança, né, dos hábitos alimentares. Por exemplo, um paciente pós-infarto, um paciente pós-AVC, né? Um paciente com câncer. Então, ele vai precisar, muitas vezes, fazer uma reeducação alimentar, uma reeducação nutricional. E aí, na maioria dos hospitais, né, que são especializados nessas áreas que eu mencionei, você tem você tem a alta do médico com a receita, você tem a alta da enfermagem com os cuidados e você tem a alta do nutricionista com a dieta, que esse paciente pode fazer, tá? Professora. Oi. Hoje nós não vamos ter aula de bioquímica. Se o pessoal concordar, e se a senhora concordar também, a senhora poderia esticar um pouquinho mais para a gente tentar... Eu agora tenho outra turma de anatomia. Senão eu ficava com vocês sim, tá? Professora, dieta com medicação no caso do paciente renal, ele tem que fazer a associação tanto na dieta como em medicamentos
de eletrólitos, de minerais, né? Então, o paciente renal crônico, ele vai tomar potássio, comprimido de potássio, para fazer reposição de potássio. Ele vai tomar cálcio, tá? Então, a gente vai ter, né, essa necessidade, tá bom? Eu vou fazer aqui a chamada rapidinho, tá? Camille, Caroline, Crícia, Daiane tá aqui, Stephanie, Jeane, Presente, professora. Jordão tá aqui, José Roberto tá aqui, Joyce, Tatiana. Professora, a Joyce e o Ítalo, eles estão trabalhando hoje. Certo. Larissa, Laiane, Lore, Presente. Eu presente. Hortência, Presente, professora. Vanessa tá aqui, Marielle, Paula Amanda Presente. e a Sheila. Professor, o Johnny está presente, ele botou a presença aqui no chat. Tá bom, botei também aqui. Então, meus queridos, a gente se encontra na segunda, tá bom? Se Deus quiser. Tchau, tchau. Já, professora, até segunda. Isso. Ela me falou. Tchau, tchau, igualmente. Tudo de bom. Oi, Flor.